Olha, Tony, o CSA que segue trabalhando, né? Se reapresentou ontem no CT Gustavo Paiva após a derrota para o Floresta, com um sentimento, claro, de muita frustração, porque esperava que fizesse um jogo bem melhor. Mas, enfim, o jogo já passou, o CSA agora vai ter a semana livre para se preparar para encarar o Remo na próxima segunda-feira, lá no Mangueirão. Então o CSA vai trabalhar durante toda a semana. O técnico Igor Magalhães vai tentar, né, encaixar a equipe com a mesma formação das últimas partidas. Não vai ter o zagueiro Eduardo Biazos, mas é agora o momento do CSA começar a refazer as contas, primeiro pela permanência. O detalhe é o seguinte: eu conversava com o diretor de futebol do CSA, o Luciano Lessa, antes da partida contra o Floresta. A gente conversou bastante, né, cerca de 15, 20 minutos. Ele me passou muitas informações importantes, né? Disse que a meta inicialmente do CSA antes do jogo contra o Floresta, ele contava que a equipe poderia vencer o Floresta e aí buscar 4 pontos. Um empate contra o Remo e uma vitória contra o Ferroviário. Esse era o planejamento. Agora, mesmo com a derrota para o Floresta, acredito que o planejamento do CSA deve ser esse mesmo, continuar com os 4 pontos. Claro, se der para vencer os 2 jogos fora de casa, vai ser espetacular, porque aí você vem para um jogo contra o Náutico, contra um confronto direto. Mas agora a situação de classificação fica muito mais difícil. Por quê? Porque o CSA, basicamente, só restam aí 3 vagas para completar o G8. Porque veja só, o Atlético é o primeiro, tem 28. Aí você tem na sequência São Bernardo com 27, Ferroviária com 27, Volta Redonda com 26 e Botafogo da Paraíba com 25. A diferença do Ipiranga, que é o primeiro time fora do G8, para a equipe do Botafogo são de 11 pontos. E o Ipiranga, ele tem 4 jogos a menos que Figueirense, que Remo, que Náutico, que CSA, que ABC. E os resultados dessa rodada foram ruins para o CSA, porque, por exemplo, o ABC venceu a Tombense, então já ultrapassou o CSA, né? O Remo perdeu ontem, já foi um bom resultado, né? Ainda tem um jogo do Ipiranga contra o Ferroviário, porque se o Ipiranga vence, o Ipiranga vai a 19 pontos, se desgarra do CSA e ainda tem 3 jogos para fazer. Então a situação de classificação do CSA hoje é muito difícil, né? Não é fácil. Agora, em relação à permanência, é uma situação que dá um pouco uma clareada, porque o CSA, por exemplo, pega o Ferroviário, que é o primeiro time que está na zona de rebaixamento, e o CSA ainda vai ter o confronto direto contra o Ferroviário, ainda tem confronto direto contra a Aparecidense, joga contra o Caxias na última rodada no Rei Pelé, né? Então, assim, são adversários que o CSA vai ter o confronto direto. Eu acho que a classificação hoje ficou um pouco mais difícil. Ainda dá para buscar, mas acho que o CSA vai precisar ter uma sequência aí de 3 vitórias nos próximos 3 jogos, algo que não é fácil, porque essa Série C, apesar do nível técnico ser baixo, mas algumas equipes estão se reforçando, né? O Náutico fez algumas contratações, já aplicou 4-0 para cima do Figueirense no último domingo, o ABC já voltou a ganhar, né? Então, assim, são equipes que estão contratando e a tendência é que esses times possam melhorar na reta final da competição. De acordo com o site Chance de Gol, meus amigos, o risco de rebaixamento do CSA, ele está variando de 7,8% para 31,7%. Aumentou com a derrota para o Floresta. E a possibilidade de classificação hoje do CSA é de pouco mais de 1%. É muito pequena, né? Não só pelas outras equipes estarem com uma pontuação melhor que o CSA, mas também porque o Ipiranga tem esse detalhe, né? O Ipiranga é o 9º colocado com 16 pontos e com 4 jogos a fazer, né, Videlan? Roland, e fazendo, até entoando, né, de uma maneira mais significativa isso que você está analisando, quando você fala de probabilidade de classificação do CSA, segundo o site Chances de Gol, essa situação de rebaixamento do CSA antes do jogo contra o Floresta, depois da derrota para o Floresta, aumentou significativamente. Por quê? Porque a classificação, ela já coloca o CSA hoje numa posição de respirar, fora da zona de rebaixamento.
Porém, André, Tony, Clevânio, Valmir, essa ordem de jogos, dos 6 jogos restantes que o CSA vai ter, foi muito cruel com o CSA pelo momento que o CSA vive. O CSA só terá mais 2 partidas em Maceió, contra o Náutico e contra o Caxias, na última rodada. O CSA vai fazer 2 jogos fora, Remo, Ferroviário, fora de casa, pega Náutico em Maceió, depois pega Tombense e Aparecidense, fora de casa, e encerra contra o Caxias. Então é uma sequência muito ruim e que o CSA vai precisar fazer dentro de campo aquilo que fez contra o Confiança e contra o ABC, ou seja, vencer fora de casa para poder minimizar essas possibilidades de rebaixamento. Apenas reforçando, Alain, o seu raciocínio. É verdade, Viderlan, é por aí mesmo, viu? Não tem como fugir muito disso, não. Porque, por exemplo, hoje, para você permanecer na Série C, né, ali é você ter pelo menos 20, 21 pontos. É 22. Pode ser que dê para escapar. O corte é 22, até 22. Eu acho que dá pro CSA fazer até 23 pontos. Dá para fazer tranquilamente, sabe, Viderlan? Tranquilamente, no que eu falo é o seguinte, ó. Dá pra você buscar 4 pontos nesses 2 jogos? Dá. Um empate contra o Remo e uma vitória contra o Ferroviário fora de casa? Dá pra fazer. Contra o Náutico, aí eu acho que é um empate. É um empate, é um jogo difícil. Contra a Tombense... Os cálculos, pelo que eu tomei conhecimento, Alain, pelo que eu tomei conhecimento, sim, os cálculos que a diretoria fazia era de vitórias nos 3 jogos em casa e tentar, por exemplo, fazer boas apresentações nas partidas fora. Por quê? Porque o CSA com os 9 pontos do que tem em casa chegaria aos 22. Ou seja, no popular estaria safo. Não é? Tava safo ali. Tá, a questão de rebaixamento. Mas agora, com a derrota para o Floresta, o CSA tem a obrigação de vencer os 2 jogos em Maceió, que é o dever de casa. Obviamente a gente já considera como obrigação, mas também, na pior das hipóteses, ter que vencer um jogo fora ou empatar 3 partidas das 4 que vai fazer, para chegar a esses 3 pontos aqui restantes que perdeu agora contra o Floresta. Você me entende? Entendo. É possível também que isso aconteça. Eu acho que, por exemplo, ter jogos fora de casa contra a Ferroviário e a Aparecidense, que dá pra gente buscar até um entendimento que dá para você buscar vitórias nesses 2 jogos. Mas o detalhe tem isso, Derlan, nessa reta final, quando você chega e vai encarar essas equipes que estão desesperadas, isso, os times eles vão dar tudo, né? A gente vê o que é a Série B, por exemplo, Viderlan, quando chega faltando ali 3, 4 rodadas, os times que estão lá em cima vão pegar os times que estão lá na zona e começam a perder os jogos. Todo mundo eles perdem os jogos, não dá para ganhar. Né? O gás ele fica, é a injeção de dinheiro, é aquele fator motivacional. Então, assim, o lado emocional que pesa, como também quando você, por exemplo, encara uma equipe que está na zona de rebaixamento e você tá jogando contra um time como esse nas últimas rodadas e, por exemplo, abre um placar no começo do jogo, você abala o emocional do adversário. Você dá uma quebrada no ânimo da equipe, que o time já tá abalado lutando contra o rebaixamento, já tá com a água ali batendo no pescoço. E toma um gol no começo do jogo. São 2 jogos agora, né? Aí é um cenário diferente. São 2 jogos agora, né? Fora de casa. Isso, são 2 jogos. Fora de casa. Remo e Ferroviário. E aí você vai ficar pensando da seguinte forma, juntamente aqui com o seu amigo. E você também, viu, André, como comentarista. O emocional do CSA já é um emocional bastante destruído. Aí o CSA faz esses 2 jogos fora de casa. Se perde para o Ferroviário, se perde para o Remo, como ficará esse emocional para a partida contra o Náutico aqui? O estádio pode estar entupido. Que, por sinal, o CSA está se especializando em decepcionar seus torcedores do Repelé com casa cheia, porque foi assim contra o Iguatu, foi assim agora contra o Floresta. Entendeu? Então, assim, o CSA está se especializando em decepcionar o torcedor. E a cada rodada que o CSA perde,
que se aproxima da zona ou fica dentro da zona de rebaixamento, é claro que o lado emocional da equipe fica abalado, porque o cara fica olhando assim, poxa, daqui a pouco a competição acaba e a gente ainda tá dentro, não sai daqui da zona de rebaixamento, esse fantasma continua rondando. E agora, sabendo que terá uma sequência de partidas fora de casa, Alan, aí é onde entra a maior dificuldade que o CSA precisará ter para poder superar essas dificuldades e sobreviver na competição. É verdade. Pois é, Vitor, então essa é a situação do CSA aí, viu? Na permanência do CSA eu acredito. O Viderlan e o Alan trouxeram o panorama completo do CSA, e eu vou na parte que o Viderlan cita sobre o mental, o psicológico do CSA, porque quando o CSA tem a sua evolução daquele jogo contra o Botafogo da Paraíba até essa derrota contra o Floresta, é claro que a confiança dos jogadores aumentou, a autoestima também aumenta, o ambiente fica mais tranquilo para trabalhar, fica muito mais leve. Só que essa derrota contra o Floresta, eu acredito que é aquela sentida que o jogador ele vai ter dificuldade para digerir, da forma que foi, de como foi criado a atmosfera para o CSA conseguir uma vitória dentro de casa, com o seu torcedor empurrando, com o seu torcedor enchendo o estádio Rei Pelé, e aí vai contra o Floresta e a equipe do CSA não consegue perder. Aliás, consegue perder, não consegue vencer, né, para corrigir. E algo que me chamou muita atenção, eu vendo o jogo novamente, é que a ansiedade do CSA por estar, acredito, no momento bom e fazendo tudo aquilo e dando certo tudo o que estava sendo executado, fez com que o time perdesse para a equipe do Floresta. O Alan fez do jogo, eu acredito que ele lá de perto viu melhor que eu, mas era um time ansioso para fazer o primeiro gol. Parecia que ia fazer logo 2 antes do primeiro. E aí acontece tudo no futebol, que se muda contexto. A equipe do Floresta estava toda montadinha para justamente fazer aquilo que fez contra o CSA. Foram 2 gols, inclusive, de bola aérea. Então, uma derrota dentro de casa em Série C, como é um campeonato que tem várias nuances e principalmente maneiras diferentes de jogar, porque primeiro é um ponto corrido, depois vai pro mata-mata, enfim, assim como a Série D. Quando você perde dentro de casa, você tem que recuperar fora, e aí você tem que recuperar os 3 pontos ou fazer mais 3 para fazer 6, porque você vai ficar muito mais tranquilo, que seria aquela vitória do CSA ou de qualquer clube da Série C jogando em casa. E aí complica, mas em termos de permanência, eu acredito que o CSA ele fique na Série C. Para a parte da classificação, e eu continuo a falar que agora é o momento de olhar para cima, ficou muito mais complicado por conta da sequência. Se o CSA tivesse esse jogo contra o Floresta, aí um jogo fora e outro em casa para recuperar o do Floresta, aí para mim estaria muito mais tranquilo, porque eu acredito que ele recuperaria. Verdade, é isso. Mas quando você pega o Floresta em casa, perde, e vai enfrentar um Remo lá no Pará, e depois o Ferroviário lá no Ceará, aí complica, porque você vai ter a obrigatoriedade de pontuar nos 2 jogos. Se ganhasse contra o Floresta, poderia fazer 3 pontos e apenas 1 desses fora. Mas como perdeu, tem essa obrigatoriedade de fazer 6 pontos em... Foi uma loucura esse negócio, rapaz, com o CSA. Eu não consigo entender como é que o time, nas 6 últimas rodadas da competição, pega 2 sequências com 2 adversários fortes fora de casa. 2 adversários fortes fora de casa, porque eu não estou falando de momento da competição, estou falando o seguinte, e nem estou falando do adversário diretamente, mas estou falando pelas circunstâncias. Poderia ser contra o Floresta fora de casa, não importa, quantas equipes mais fracas da competição, mas eu não lembro de uma competição, não lembro, todos esses anos que eu estou atuando na comunicação, que numa sequência final de 6 partidas, o time vai fazer 4 jogos fora, mais 2 sequenciadas de 2 jogos fora. Isso foi uma loucura. Uma loucura muito grande. Esse aspecto que pra mim dificulta para o CSA, Canhão. Apesar da performance, do rendimento ter melhorado, especialmente fora de casa, quando venceu o ABC, quando venceu Confiança. A gente tá falando aqui do prognóstico da sequência. O CSA pode ir lá e vencer os 2 jogos fora.
como venceu contra o Confiança bem. Pode até se classificar com o resultado, porque matematicamente tem chance. E contra o ABC bem, mas olhando a sequência do CSA e ele tendo que recuperar esses 3 pontos que perdeu dentro de casa, eu acho que é muito mais complicado agora olhar para a parte de cima e é muito mais fácil agora se ter essa precaução de olhar para a parte de baixo para se manter. E aí se mantendo, conseguindo a pontuação, como o Alan disse agora, que deixa o CSA na Série C, aí sim pensa lá pro final do campeonato para se classificar. Mas essa derrota contra o Floresta pode ter custado muito caro para a equipe do CSA, para essa sequência difícil que vai ter nessa Série C, Tony.